Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo eu vou colocar como tema mecânica da mente e eu vou explorar um pouco mais o tema mente. E assim, antes deixa eu fazer algumas reflexões. Por que, né, explorar esse tema? Eu tenho nos vídeos anteriores falado bastante sobre mente, corpo mental, corpo físico, emocional e mental. Então a gente tem que delinear muito bem esses corpos para entender o que acontece com a gente, para entender o que se passa, né, com a gente nesse mundo. E mesmo tudo sendo uma coisa só, né, a gente fala somos todos um, tudo é um só. Nós, a existência, ela tem esses pontos de comparações, né? Vamos supor, eu tenho uma mão, outra mão, então eu tenho que ter muito claro o que é uma coisa e o que é uma outra, e assim elas trabalham juntas, né? Fazem parte de um corpo só que são, né, vamos dizer, coisas diferentes. Então a gente tem muito claro o que é uma mão e o que é uma outra. Então vamos supor, eu não preciso trabalhar assim com uma mão colada na outra. Não, né? A mesma coisa é os nossos corpos, né? Então a gente não nunca se preocupou assim, ou nunca soube, né, que isso existe, que são corpos diferentes que são usados de formas diferentes, como ferramentas que nós usamos, né? Nós sempre nos confundimos com esses corpos. Achamos que nós somos a nossa mente, achamos que nós somos o nosso corpo, achamos que nós somos as nossas emoções e até os nossos pensamentos, né? E o que somos está muito, muito além disso e usa tudo isso, né? Então nesse vídeo eu queria explorar um pouco mais o corpo mental, né? Digamos uma ou mais de suas funcionalidades, né? O que acontece, o que ele é, o que ele faz com a gente, né? Pra gente entender um pouco mais dessa realidade e como encarar, né? Como se posicionar, né, frente ao que nós vemos, né, aqui na Terra, o que nós vivenciamos nesse mundo. Então acho que é isso, né, de introdução, de reflexão. O corpo mental, assim, deixa eu falar um pouquinho antes, né, das minhas fontes, né. Eu tenho visto muito vídeos de pessoas de relatos, né, de EQMs ou experiências fora do corpo. Eu sempre recomendei dois canais, que é um Experiências Luminosas, não é só digitar aí no YouTube, Experiências Luminosas, e o outro é O Que Somos Nós. Então são canais que entrevistam pessoas que vão lá e relatam suas experiências. Não só essas são de minhas fontes, mas eu li muitos livros, assim, muito material a respeito, mas ouvir pessoas falando corrobora o que a gente já imagina, né, o que a gente já formula, né. Então a importância também de você entender como são essas coisas. Por exemplo, a gente às vezes não entende o que se passa no nosso mundo aqui, né? Então como tentar compreender algo que, digamos, entre aspas, nós ainda não vivemos, que é uma experiência extracorpórea, uma experiência de expansão da consciência, ou essas experiências né, experiências espirituais que a gente pode chamar, né, sem querer dar outros nomes, por exemplo, chamar de nirvana e etc. Não, vamos falar, né, uma coisa mais clara. Experiências espirituais com outros corpos, né, quando a gente sente outros corpos, que são são variadas. E umas que as pessoas relatam é se sentir parte do todo, né? Se sentir um com as coisas, ou se sentir a própria coisa. Você se sente a coisa, né? Por exemplo, você olha para uma árvore, você se sente a árvore, você sabe tudo o que é a árvore, né? Então eu queria explorar mais esse fator, né, de a pessoa ter uma experiência extracorpórea e se sentir a outra coisa, se sentir a outra pessoa. Sem o conhecimento, a gente tem algo como místico, né? Uma experiência divina. E isso nos afasta da realidade. Isso faz com que você atribua a outros fatores, a outras entidades, né? Fica sendo algo como se fosse mágica, né? Tem que ter um fator divino, tem que ter uma mágica
e como se isso não fosse a nossa realidade, como se isso já não fosse o que somos, né? Então você vai ter meios, muito meios aí de religiões que vão usar isso, né, como se posse deles. Ah, para você chegar a esse lugar você tem que fazer isso, 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 se assim, assim, assim. Então um monte de regras, normas, né, místicas, que carecem do racional, né? E isso afasta o intelecto, né? A gente quer a coisa lógica ali. E por outro lado, a lógica foi sequestrada pelo que se chama de ciência, né? Então a ciência ela se torna outra religião, igual às demais. Então quem acredita na ciência tem que acreditar nessas leis, nesses ditames. Só que a ciência é limitada porque as ferramentas da ciência são limitadas. Então você pode fazer ciência fora da ciência dogmática, né? Porque muitos de nós seguimos ali uma religião, só que nossa religiosidade foi além dessa religião. Então a mesma coisa a ciência, então vá além dessa ciência, porque tem pontos que essa ciência ainda não alcança, há pontos e muitos pontos que as religiões não alcançam, né? Isso quando não agem de má fé, que é o caso da ciência oficial e muitas religiões, né? Então nós temos que ir além disso, porque a religião não é... A religião quem faz é o povo, só que o povo ali não é... A pessoa não é a religião, a pessoa é ela mesma. Então ela tem que ir pelo que ela sente. E para entrar logo nisso do mental, o fato de você se sentir o que é outra coisa, né? Você olha para uma pessoa, você se sente como outra pessoa, você, né, como se fosse a outra pessoa mesmo. Então vamos explorar a questão do mental. Então eu já tenho falado para vocês nos vídeos anteriores, né, sobre nossos corpos. Então acho que vocês têm uma ideia mais ou menos de como funciona eles, né? O corpo físico ele está contido aqui, né, na forma física. O corpo emocional ele já é mais expandido. E a forma de que a gente nomeia os corpos, né, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, é só tipo o que ele é mais característico. Físico, né? Corpo emocional, ele ainda é físico, só que ele é sutil, então ele está mais susceptível às energias emocionais, né? As energias mais emocionais, energias mais sutis, que por sua vez, essas energias mais sutis são manipuladas mais facilmente pelas emoções, né? Então nós sentimos, então chama de corpo emocional. E o mental é o saber, né? Então ele tem que estar um pouquinho além também, ele tem que separar, a gente tem que entender o que é o corpo mental e o corpo emocional, porque ele se funde, a gente fica pensando que é uma coisa só e usa as duas coisas juntos, né? E acaba vivendo um automatismo do que é o meio, do que o meio te impõe. Então o meio manda uma onda tal e você vive aquilo porque tá ali no automático sem, né, conseguir se diferenciar, né? Que nem tá ali com a manada, né? É uma coisa só, são todos um, isso é muito belo, mas uma hora você tem que... Você é um indivíduo. Mesmo que está ali na manada, andando junto, é um indivíduo na manada, né? Então esse indivíduo ele ganha consciência e fala, olha, a manada, né? E o corpo mental ele é muito isso, muito isso. O que caracteriza então o corpo mental? Vou tentar usar aqui alguma analogia. O corpo mental, a mente, o que é mente? A mente ela se conecta com o cérebro, né? Vamos supor, o cérebro é o que reflete o nosso mental. A mente é saber, é sabedoria, ela sabe, né? Então, por nós possuirmos um corpo mental, nós sabemos de tudo à nossa volta, né? Então isso é o que relata as pessoas que têm experiências de quando saem do corpo, né? Uma EQM, ou como qualquer coisa que atinge do corpo e acesse esse corpo mental. Então, quando a pessoa pergunta qual era seu ponto de visão, a pessoa fala às vezes não tinha um ponto, ela tem dificuldade de falar no ponto de visão, né? Ou seja, porque você não está em algum lugar, você está no ambiente, você não está em algum lugar desse ambiente, você está no ambiente, você é o ambiente, né? Como eu falei, o corpo físico ele está num lugar só, então a gente, como acha que é o físico, a gente tem esse nosso parâmetro, você sempre está num ponto refletindo outros pontos, olhando para outros pontos. O corpo mental não, ele é mais expansivo, então ele está no ambiente. Então ele é o ambiente, né? Então às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas agora, o que isso implica de estar no ambiente? Aí eu vou ter que usar aquela analogia. Nós aqui,
é como se fosse uma caixa. Então você pega uma caixa fechada de papelão, supor, né, ou de madeira, tanto faz. E se você fazer um furinho na caixa, né, o que vai acontecer ali? Vai entrar a luz, né? Faz um furinho no meio da caixa. Então é o mesmo mecanismo da câmera de fotografia, né? Para quem fez aquela experiência na escola lá, ou mesmo em casa brincando, se você fizer uma caixa, vai entrar a luz ela vai entrar, né, pelo buraco e vai refletir lá na parede, na outra parede da caixa. E ela reflete o que? A imagem. Né? Então se você, por exemplo, está ali no seu quarto e com a janela fechada, de repente tem um furinho ali na janela, você vai ver que ela reflete a imagem na parede invertida. Né? Porque a luz, vamos supor, a luz aqui está aqui em cima, ela vem no furinho, passa e reflete lá embaixo. Né? A luz está em cima, tal, reflete aqui. Né? Aí por isso que a imagem fica invertida. Então, a imagem é o que está lá fora? É, né? Parecida, só que ela não é perfeita, né? Ela é invertida, né? Ela cabe ter a interpretação do ser que tá, vai depender do furo, vai depender da parede que ela está refletindo. Então isso é o que nós somos, é o que é essa caixa. Aqui tem o furo, digamos que é os olhos, né? Que reflete tudo. E a mesma coisa da mente, é a caixa. Então tem o meu cérebro, que é como se esse furinho que, né, fosse refletindo tudo que está lá fora, o que é a minha mente que está lá fora, e reflete no meu cérebro, né? Então, o meu saber, ele fica limitado por esse furo e por esse processo físico, né, das coisas estarem ali imprimindo na minha própria, no hardware, né, na parte física. Então vamos lá, o que isso implica? A mente é o que está refletindo tudo isso. É que a gente tem que acaba assim fazendo sempre um processo linear, né? A coisa está lá fora, ela vem e tal e reflete aqui dentro. Não é automático, é tudo ao mesmo tempo. Então as pessoas também têm essa dificuldade de falar, o tempo não existe porque, né? Porque não consegue ter esse processo linear. A gente fala, não, a luz vem lá de fora, vem, reflete, não, o que está lá fora já está aqui dentro ao mesmo tempo, né? Agora a questão da mente, o que a mente faz? A mente que está aqui no todo o ambiente. O meu cérebro, ele tem que esperar esse processo da caixinha refletir, então eu vejo aquela imagem refletida e trabalho em cima daquela imagem refletida. Então tudo que eu estou vendo para fora é imagem refletida. Você vendo o vídeo, ouvindo, né? Não é só ver, é tudo. Né? Tudo que nós temos como nosso saber é imagem refletida. Então, essa imagem refletida depende de todas as camadas, né? Como eu falei em vídeo anterior. Os filtros que nós temos na nossa frente. Então, esses filtros, eles filtram, né, o que está vindo de fora, né? Então, imprime lá no meu cérebro. Né? Então, o que eu vou ter uma ideia das coisas. Então, ok. E a mente, então, é o que já está lá fora. Isso é interessante, assim. A mente é o que somos. É isso que é importante. Todos esses corpos são os que somos. A mente é saber. Então ela sabe todo o que está à sua volta. Né? E como eu falei, vem a luz e tal, imprime. Quando você se concentra então nesse corpo, esse saber, ele é, digamos, refinado. Né? Ele vai pulando, passando cada vez mais camadas. E esse saber, ele não sabe só do corpo, das coisas. Ele também sabe do seu corpo físico. Então ele sabe das camadas. Então você se torna consciente que, opa, o que eu estou vendo possui camadas. O que eu estou vendo possui esse processo. Né? Até o que é para o que eu sei. Então passa por esse monte de filtros, né? Então eu volto a olhar para esses filtros. Como estão esses filtros? Como são? Né? Então eu vou olhar o quê? Digamos que eu vou olhar o meu ego. Né? Parâmetros que eu criei, que está ali no filtro. Né? Que quando eu vejo algo, aquele parâmetro, né, distorce a visão. Ou aperfeiçoa a visão. É que nem um óculos. Né? Às vezes a gente está lá com a visão muito turva, coloca o óculos e ele melhora. Então eu vou ter uma noção melhor do que ele está mudando, do que ele está adaptando, né, para que esse físico
consiga ver, enxergar, saber, né? Então, ok. Mas o que é importante, o que vem, ele vem da forma pura. Ele é puro saber, né? Como aquele conto, analogia, tal do monge, né? Que olha a árvore e o cientista que olha a árvore. O cientista, digamos assim, pergunta para o cientista o que é árvore, né? Um para o outro, né? O que é árvore para você, cientista? Cientista, a árvore é o tronco e faz fotossíntese e o tronco pode fazer papel e não sei o que, dá todos aqueles dados científicos sobre, né, a árvore. Aí pergunta para o monge, eu, árvore, né? Ou seja, ele consegue ser a árvore, sentir toda a árvore, tudo o que ela é. Coisas que nós nem conseguimos fazer com nós mesmos. Nós, por exemplo, tem uma noção de eu ser, do que eu sou, né? Mas esse de eu ser o que eu sou, quando você está no mental, que é saber, ele está em todas as células, todo o seu corpo. Então qualquer coisa que você coloca a tua atenção, né, que esse é o importante, tipo assim, você está no mental, você é o todo, você sabe tudo. Mas ainda tem algo que direciona aquele mental, em pontos. Né? Então aquilo ainda então é o seu corpo que vai além do mental. Né? Então é você, o mental, o todo, né, como se todo mental fosse manada, e você como indivíduo direcionando aquele mental para onde que ele vai olhar. Né? Então isso também é importante. Então ok, esse mental está em todo o ambiente, então ele sabe qualquer coisa, como funciona e tal, do que, né, pode ser feito daquela coisa também, que aí já é um conhecimento genérico que vem. Na verdade ele sabe o que foi feito, né? Então vem todo o conhecimento arraigado a tal coisa. Então, o importante, o mental é saber, o corpo mental saber, sabe, então você sabe de todas as coisas, sabe tudo, né? A gente tem que ter, o que eu vejo como limitações, então é eu conseguindo ver os meus filtros. E uma vez que eu conseguir ver esses filtros, eu começo a limpar esses filtros. Melhorar, adaptá-los para que tenham o melhor funcionamento. Que às vezes o filtro, ele foi véus que foi jogados, né? Não é nem filtros, são véus mesmo. Máscaras que me jogaram em cima, né? No decorrer da vida, né? Que a gente vai, né? Vamos supor, está com o carro ali na lama, passa numa poça e joga a lama no para-brisa e aquilo vai ficando. Então é mais ou menos isso, que são os véus, né? Que são mentiras e entra um monte de coisa. Como acessar esse saber? Né? Eu vou entrar agora, digamos assim, no que nos toca, né? Vamos dizer assim, a forma que eu reajo com a minha realidade, né? Coisas que eu não aceito, por exemplo. Então eu vejo muitas coisas na realidade e eu não aceito, então isso não deveria existir, né? Então, algo que eu não aceito, então é eu falando desde a caixa, olhando ali na caixa com todos os seus fios, todas as suas distorções, eu estou olhando para aquilo. Enquanto a minha mente está lá fora, ela sabe o que é, exatamente o que é a coisa. E quando o que eu estou vendo é só distorções. Então por isso que eu não aceito, eu me revolto. E por exemplo, eu tenho uma pista perfeita, só que no meu filtro tem pedra, tem coisas ali que às vezes eu não vejo bem e caio, né? Me tropeço e caio. Eu estou falando não só na questão física, mas na questão emocional, na questão mental. Coisas que eu não entendo, coisas que eu não sinto direito. Então eu vou lá e acabo me estrepando naquilo. Né? Mas foi por quê? Porque os meus filtros estão sujos. Então me dá uma visão deturpada do saber. Né? Do que eu sei, digamos, não está correto porque passa por esses filtros e fica deturpado. Então vamos por uma pessoa que te decepciona, coisas que acontecem, né, e te revoltam. Por quê? Porque eu não estava vendo direito, tinha um buraco ali e eu não vi. Eu achei que era reto, né, achei que aquela pessoa era perfeita. Então o que? São meus filtros, precisam ser limpos. Precisa ver a realidade pelo que ela é, precisa ver o que as pessoas, o que elas são. Não com julgar. A mente ela não tem essa coisa de julgamento, ela apenas te mostra o que é. Mente e saber. Então ela te dá o que é o saber daquelas coisas. Né? Lógico que tem pontos além da mente. Né? Que eu não vou colocar aqui, não, você vai atrapalhar. Agora, como a gente, digamos, se relaciona com esse saber? É um ponto que é importante, né, que eu tenho que colocar.
Então as coisas realmente são, né? A gente tem que ter essa aceitação da realidade, né? Não pode existir coisas que eu falo, não, isso não deveria existir. Então, quando eu penso assim, isso não deveria ter acontecido. Então é parte da minha ignorância, né? Isso é não mente, é não estar na mente. Então, ou seja, existe essa desconexão com esse saber, né? Quando eu trabalho a aceitação da realidade do que é, quando eu procuro compreender, então eu estou acalmando, digamos, o meu espírito, né, para que acalme e se alinhe e venha o que? A sabedoria, que é o saber, que venha essa conexão maior do que o corpo mental está nas coisas, para refletir na minha cabecinha que pensa, né? Então esse estado que a gente tem que estar. Eu fiz algumas anotações, deixa eu dar uma olhada. Então é isso que eu estou falando mesmo. Então, ou seja, eu tenho que, entre aquela coisa de tudo que tem aqui é perfeito. E se eu estou achando que é imperfeito é porque eu não estou entendendo, né? Então vou usar a analogia básica, mais simples, que é a do fogo. O fogo ele está lá. Mas por que existe o fogo, algo que pode destruir? Né? Então a mente ela se questiona por que existe tal coisa. Essa tal coisa, qualquer coisa que diferencia uma coisa da outra, pode ter, ela começa assim junto. Quando começa junto, não existe nada, porque é uma coisa só. Então você não tem parâmetros de comparação. E quando essas coisas começam a existir, é uma coisa oposta à outra. Para tudo isso. Né? E claramente não vai ter um parâmetro de extremos. Então quanto mais longe, mais extremos. Quanto mais perto, menos extremos. Né? Então, o que a gente não está sabendo fazer é o fogo. Então eu estou colocando minha mão no fogo. Então assim, está um extremo. Eu estou me queimando. Mas se eu afastar, se eu aprender isso, eu vou permitir que a outra coisa exista e eu consiga diferenciar a existência. Existência é o quê? Tudo que existe. Que nós aqui somos existência. Então quando eu nego algo, isso não deveria existir, essas coisas não deveriam acontecer, eu estou negando a existência. Por quê? Porque aquilo está refletido mal na minha parede mental, no meu cérebro. Então eu não estou compreendendo. Então se eu me acalmo, permito acessar aquilo, então a minha mente, o furinho, tem as suas limitações. Então eu posso não entender aquilo de forma perfeita, mas por eu ser esse corpo mental que está em tudo, eu tenho uma maior, digamos, quietude ou plenitude da vida perante os fatos, as coisas. Então eu fico mais tranquilo, porque no fundo eu sei. Né? Então, mesmo aquele filtro, eu já tomo consciência maior daqueles filtros, então a luz ela passa mais refinada, né, e me dá uma maior tranquilidade sobre tudo. Então acho que é isso, né, sobre esse saber. Então quando você tem uma experiência que você sai do corpo, o que conduz esse corpo nessa viagem mental, eu acho que ainda é um corpo ainda mais sutil, né, que está muito além da mente, né, que te posiciona ali naquele ambiente. Então quando você, vamos supor, você está num ambiente que tem várias pessoas, então você saiu e está no corpo mental, você é todas as pessoas ali. É tudo o que as pessoas estão pensando. Então vamos supor, eu não tenho um ponto, né? Você simplesmente sabe. Como eu vi outras pessoas relatando. Eu estava no ambiente e não tinha nada. Mas aí você conseguia olhar para sua mão? Eu necessariamente não tinha corpo, mas se eu pensasse na mão, eu teria uma mão. Então você focaliza em alguns pontos. Então você está no ambiente, então eu focalizo no Márcio, focalizo, né, nos objetos em volta. Eu sei tudo o que está acontecendo, do que está ocorrendo, né, do que as pessoas estão fazendo. Né, e eu posso ser a pessoa fazendo. Quando eu olho para a pessoa, então eu sou ela fazendo. Eu sei o que ela está pensando como se fosse eu pensando. Porque é a mente, é o corpo mental. Então cada partícula atômica, qualquer coisa que exista ali que é a própria mente, ela simplesmente se dá conta de todo o processo. Então você é tudo isso. Então tudo isso é refletido, vem e reflete num ponto só de luz e passa por todos os seus filtros e imprime no seu cérebro. Então você tem uma mínima fração da realidade
do ambiente que você está vivendo, no que você chama do seu saber. Então isso a gente tem que ter a humildade, entender que isso foi passado por filtros. Então, se eu não aceito algo que é o todo, que está à minha volta, então quer dizer que eu não estou compreendendo aquilo muito bem, né? Que eu não estou vendo. Eu estou andando fechado, então por isso que eu estou batendo nas coisas, estou tropeçando, então não quero isso não deveria estar aqui, né? Então preciso ter calma, mesmo se eu não tivesse olhos, eu teria calma, porque eu vou começar a sentir os objetos. Então, eu estou cego para o que outra pessoa sente, para o que outra pessoa é, para o que a outra pessoa está sentindo. Então, eu fico calmo e permita que eu vou começar a sentir. Né? Porque quando eu estou tudo revoltado, eu estou olhando para os meus filtros. E o meu filtro está falando o quê? Bateu, machucou. Então, não, bateu, aquele machuca. Né? E eu vou lá e cada vez eu me encolho mais. Né? Não, calma. Calmei, opa. Eu posso ver, né? Então outro dado importante, ok, agora eu tenho todo esse conhecimento, eu sei de tudo isso, eu sei como o mental funciona, eu sei que o mental é sabedoria, tal, se eu olhar para qualquer coisa, eu não estou entendendo como funciona aquele objeto. Eu olhei, me concentrei naquele objeto, então vem todo a saber daquele objeto, o material que é feito, como é feito o ser que fez, como foi inventado tal, o que é as partículas atômicas, tudo que está agregado àquilo que é, eu me sinto próprio, digamos, no relógio, me sinto o próprio relógio funcionando, medindo o tempo, e aí, o que é o tempo tal. Está tudo contido ali. Eu preciso ter tudo isso aqui dentro desse hardware, dentro dessa parte física? Não. Então eu olho para mim mesmo e vejo o que é este relógio, o que é este objeto. Você é o mental, você está no todo. Então você vê como isso funciona e como isso se interrelaciona com as outras coisas, com a própria existência. Né? Então, você tem essa aceitação. Porque você, não porque você não é, porque você, além de ser este aparelho, você é o mental em toda a sua volta. Você está conectado a tudo. Então, mais um dado interessante que eu quero colocar. A questão do que você é, eu vi os últimos relatos que eu vi, né, nos canais que eu me refiro a vocês, a pessoa relatou o seguinte, né, que eu já vi também em outros canais falando e livros também. Só que aí já fica mais explícito e fala, não, preciso falar sobre isso. A pessoa, ela encontrou um outro ser, né, nesse estado de saber tudo, de consciência e tal. Veja bem, você está na mente, você está sabendo tudo, e de repente você tem um outro ser lá. Né, você vê, então, a gente não precisa ter medo de ter essa experiência, porque eu vou me perder, eu vou deixar de quem que eu é. Não se preocupa com nada disso. Porque nós já estamos nesse estado. E nesse estado eu estou aceitando quem eu sou aqui. E qualquer coisa que eu possa ser. E não é questão de eu aceito, não. É um estado de ser. De simplesmente é. Então nós temos que simplesmente... Não, eu não preciso de dar um aval. Não, eu aceito isso. Não. Sinta-se. Né? Você incorpora isso na tua realidade. Você já sente que é, porque você já aceita. Né? Então você limpou um filtrinho de que, opa, eu tenho que autorizar algo. Já é. Né? Então, esse ser, ele falou para ele, né? Meio que algo tipo assim, ele foi feita uma pergunta, não, mas como você está aqui? Aí eu acho que o ser, compreendendo ele, né, o que na mente dele é o que significa estar aqui, ou seja, se aprofundou mais, né? Talvez ele já tenha capacidade para entender um pouquinho disso. Então aí você pensou, eu não estou aqui, eu estou, né, em outro lugar, em outro tempo, então aí ficou muito genérico, né? Digamos assim, não importa onde o ser está. Digamos, uma parte dele, que ele é dimensional, que aí você pode colocar uma bilocação de não sei o que tal, mas vai muito mais além disso. Né? Mas ele colocou, não, eu estou aqui, eu estou, digamos, numa dimensão muito mais elevada, digamos assim, em outro estado de ser. Né? Que o que ele é outro ser. Então, digamos, ele materializou algo ali reconhecível, é uma consciência mais, entre aspas, inferior. Né? Inferior é uma forma de falar. Né? Então, para interagir, ele falou, não estou aqui, eu estou, digamos, numa dimensão muito maior. E quando nessa dimensão muito maior, a gente costuma imaginar a pessoa como um corpo, não imagina, né? É um ser que deu um jeito de criar um personagem num joguinho muito limitado para interagir. E porque eu quero não, porque simplesmente manifestou. E esse ser falou para ele, e você também não está, você também está em outro lugar, né?
onde ele está também, né? Porque o que traz esse ser aqui? Ele interagindo com essa outra parte de você. Então ele interagindo lá, criou, manifestou também algo na parte, digamos, nas dimensões, é que a gente fala baixa, não é baixa, né? As dimensões mais de números, mais inferiores, vai, não tem como, não me vem outra palavra agora. Nessa dimensão mais inferior, ou mais densa. Então manifestou também algo e interagiu com essa parte. Agora, por que que isso aconteceu? É parte daquele entrelaçamento que eu falo, né? As coisas, você vai se aquieta, vai se sutilizando e vai permitindo uma maior interação, um maior contato entre esses corpos. Então esses contatos estão acontecendo agora porque isso está acontecendo, essa sutilização, né? Então permite essa maior aproximação. Então permite essas interações também, esses acontecimentos que não tem o seu porquê, simplesmente é. Então aí vem o fato. Então ok, você é esse ser que está tendo essa vida aqui, está vivendo em vários outros mundos também, pode estar vivendo em várias outras vidas aqui, que nem eu falo, tipo um videogame, você cria vários personagens, mas não é só naquela classe de jogo, de tabuleiro. Tem jogos de 3D e tem jogos que vai além, com a percepção muito mais avançada. Então você é um ser que está dentro de todos esses contextos, né? Então você fala, ok, eu estou aqui, mas eu quero estar lá então, né? Naquela dimensão mais elevada de onde que, né? Então aí também vem parte da tua ignorância, porque você está, fala, mas eu não me sinto, né? Você sente até onde tem que sentir. Por exemplo, quando eu crio algo, se você está lá numa dimensão mais elevada, então você cria algo, você não cria aquilo e larga lá, né? Porque todas as coisas que você constrói fica parte da sua consciência. Um objeto que eu vou lá, entorto, faço ali, fica parte da minha consciência ali também, né? Então isso, como eu sinto como parte da consciência, que nossa, parece que é o máximo, parece que é tudo que eu sou, né? Digamos que é o mínimo de tudo que eu sou, né? E já nos dá essa percepção máxima, né? Porque é o que você é, porque é o que te conecta com tudo isto que você é, né? Essa parte é muito difícil assim, de entrar dentro para explicar, né? Porque a gente quer estar lá, mas não, isso é o todo que existe, então minha consciência também, ela impregna tudo que existe, né? E se você observar, se você se interiorizar, você vai ver que isso está se manifestando de forma perfeita, né? Que cria um indivíduo tal que, né, é, entre aspas, autônomo, né? Consegue até se ver separado do que ele é, né? Mas a separação, então, você enxergando que existe uma coisa e existe outra coisa. Mas quando você acessa o mental, você vê que é tudo parte de um só, né? Então você, a princípio, você vai ver as coisas nessa dimensão. Então esse mental ele vai oscilar para as dimensões mais altas e mais baixas e vai acessar tudo isso. Então o mental ele te dá esse saber, né? E a consciência? A consciência ela navega nesse saber e te dá o que? Vamos supor a sabedoria do que, ok, qual é o caminho? Porque eu sei todas as coisas, mas eu não quero aquele caminho, eu quero este. Então a consciência é o que está te colocando em cada pontinho e está trazendo esse material intelectual à sua mente. Mas o que coloca consciência a cada pontinho? Aí é algo que está muito além da mente e da consciência, né? Então acho que é isso. O principal, né, que eu quero passar é esse lance de você estar em todo à sua volta e mesmo assim se ver preso, né? Como ser preso em um corpo, em uma realidade. E essa questão da realidade é uma coisa muito louca, né? Porque a realidade também a sua relação de sentimento, né, de ser, de bem-estar, ela está ligada ao teu senso de realidade. Então quanto mais você amplia a tua realidade, quanto mais você conhece, digamos, essas coisas, de como o universo funciona, do que ele é, o quanto ele é expansivo, você mergulha mais nesse lago, né? Como você está ali brincando ali numa banheirinha, é meio chatinho, uma coisa meio chata. Então você pula num lago, né, com várias coisas para interagir, nadar.
né? Então essa é a tua realidade. Então quanto mais expande, então por isso você se sente melhor, porque você está sentindo mais do que você é, né? Quanto aqui comprimido naquela banheirinha, né? E ainda pelo fato de ser Matrix, que ela joga muitas coisas na banheira que a gente não gosta, que a gente não quer, então a gente se sente oprimido ali. Então eu faço essa referência muitas vezes quando eu volto ao passado, tipo da infância tal, que eu tinha uma quantidade de dados muito limitados para me dar, para interagir, né? Então eu sentia uma opressão muito grande da própria realidade, como se fosse uma dimensão muito superior, inferior a 3D, né? Digamos 2D, né? Será muito ruim, a quantidade de dados muito limitados, mas o que é que se sente mal dentro dessa realidade limitada? Sou eu tendo a noção de que a coisa é muito mais. Porque vamos supor, se você coloca uma formiga dentro daquela banheira, ou um tatuzinho, qualquer insetinho, para ele é indiferente, né? Então se você se sentiu desconfortável, ou seja, você coloca algo apertado, você se sentiu apertado, porque aquilo te sufoca, porque o seu corpo é muito mais. Né? Então talvez isso nos dá, isso que a gente sente como desconforto, é que sentindo que algo não está justo, está apertado. Né? Eu sinto que eu sou muito mais, que as coisas, digamos, é além disso, mas eu estou aqui apertado, né? Então, ok, como resolver isto? A princípio, a aceitação, né? Não só pelo fato de você entender que você não é só isso, que você é toda essa expansão, mas a pessoa ela quer se colocar mesmo, não, eu quero ser tudo isso, quero ter essas experiências. Aí vem aquele lance, né? Então aquela parte que a gente ainda não tem resposta. Então a resposta vai ser calma. Para o que você é, isso aqui é só um personagem, é um joguinho que você está jogando ali de 1 ou 2 horas e vai chegar ao final. Aí você vai desligar e falar, ok, legal. Eu gostei desse joguinho, vou jogar de novo? Não. Né? Então, isso que eu tenho como sufocamento, como, não, ainda vai demorar tanto tempo para a Terra ficar livre. Mas eu quero ainda ter o meu despertar, né, virar um mestre ascenso. Então o projeto aquelas coisas para tão longe. Então isso é a realidade, é o mental passando pelos meus filtros e refletindo, né, como limitação, como vai demorar tempo, como isso tudo é muito chato. Então eu tenho que ter calma. Então o que eu vi agora? O que a minha mente ela teve um automatismo e eu não percebi tal. O que é muito chato. Então a mente ela viu isso, ela passou, então ela incorporou aquilo chato, porque eu ainda não consegui diferenciar um corpo do outro. Então quando eu não consigo perceber que, opa, isso aqui é um corpo físico, né? Agora eu sei que é um corpo físico, eu sei que isso é a minha mão, isso aqui não sou eu, é minha mão, é meu corpo, não sou eu, né? Então quando eu consigo olhar para a mente, opa, isso aqui é a minha mente, não sou eu. Se eu não consigo olhar, o que me vem assim de impacto, o que estão me batendo em minha volta, né, que estão me sacudindo para o adulto, eu aceito aquilo. Então isso é tudo muito chato, eu ainda não sou evoluído, eu ainda vou demorar muito tempo para despertar e tal, a Terra vai demorar muito tempo para... Então, eu estou batendo em algo que não sou eu. Né? Agora que eu comecei a olhar para o corpo físico, opa, o que eu olhei, o que eu observei? Chato, a coisa é chata, a coisa é demorada, a coisa dói, a coisa é ruim. Então eu olhei aquilo. Então essas coisas que eu olhei, eu acabei de olhar o filtro. Então eu olhei o filtro, então eu vou analisar melhor esse filtro. Então vamos supor, qual que é o filtro que eu tenho agora? Vai demorar muito tempo para eu desencarnar, digamos, despertar. Ou vai demorar muito tempo, não sei se talvez, digamos assim, a princípio, uma preocupação com o futuro. Filtro. Então eu começo então a imaginar as coisas de forma mais lógica. Ok, vai existir um futuro? Sim. Então isso é mais lógico. Vai acontecer tudo isso que eu estou projetando? Isso é indiferente porque o futuro ainda não aconteceu, não existe. Então eu estou olhando filtro. Então principalmente quando tem essa preocupação, eu estou olhando filtros. Porque eu não preciso ter, porque eu sou um jogador. E eu estou o jogador que está usando o jogador ainda. Né? Então eu não preciso ter essa preocupação. Então eu estou vendo filtros. Então eu identifico aquele filtro, mas eu não estou me sentindo muito bem. O filtro que não faz você se sentir bem. Então começa a olhar o que está sujo naquele filtro para que eu limpar, que eu consiga ver, né? E a gente usa muita referência física, né? Por exemplo, tem o vidro do para-brisa e ele está sujo de lama, então eu consegui... a vida é tão ruim, é tão
eu não consigo, eu nem vejo, eu nem penso que eu não consigo ver direito, né? Para mim aquela lama para mim é a realidade, aquilo no meu para-brisa, né? As coisas tudo feia, então de repente eu começo a ver, opa, eu estou vendo o que está me sufocando. Eu comecei a ver, então é o filtro, né? A preocupação, o medo de como o mundo está, as coisas estão ruins, as pessoas estão se voltando loucas, né? Se isso é uma preocupação, é porque é o filtro. Então eu vou pegar e vou limpar aquilo. Opa, agora sim eu olhei. Opa, não, isso aqui é um para-brisa, né? É um filtro. Então eu fui e limpei. Então ele me deu uma melhor visão. Então esse parâmetro que a gente tem um parâmetro físico, né? Eu tirei uma coisa física, então eu tenho uma clareza mais física para olhar as coisas em volta. A mente não, é saber. Então vamos supor, eu estou preocupado com o meu futuro, porque eu não estou sabendo o meu futuro, porque então tem uma cobertura ali. Então eu vou começar a olhar para aquela cobertura. Então a cobertura é o quê? A preocupação, que é a sujeira, que é a lama no para-brisa. Então eu vou me aquietar, eu não sei como limpar essa preocupação agora. Então eu vou me silenciar. É porque não tenho o que fazer. Então me dei conta que o para-brisa está cheio de lama. Ok, eu vou dirigir muito devagar, porque mesmo que eu bater, não vou causar tanto estrago. Então eu vou ter cautela. Digamos uma pessoa que sabe que está embriagada, está bêbada. Se ela tiver um pouquinho de consciência e falar, opa, eu vou tomar cuidado, eu não vou dirigir, eu vou devagar. Então meu filtro está assim. Então nesse processo de eu reconhecer algo, aquele algo vai então se transformando, vai se adaptando. Porque antes o vidro estava sujo de para-brisa, eu estava batendo e estava sujando mais ainda, causando mais dano. Quando você se torna consciente, você, opa, agora eu vou mais tranquilo. E nesse processo de caminhar tranquilo, vai permitindo a limpeza. Então, nesse processo de caminhar tranquilo na vida, vai permitindo que esse ser floresça, evolua. Porque tudo físico tem um processo. A lagarta passa pela transformação, uma sementinha que é algo físico. Porque a sementinha não pode ficar vendo, mas tem muita terra na minha frente. Não, calma. Naturalmente, o todo ele é perfeito, então ele vai acontecendo. Então a sementinha vai chegar no ponto de germinar, porque vai ter luz do sol. E ela não é a semente, ela é a luz do sol que entra, ela é aquele saber todo. Então quando ela está tranquila, ela vê a luz do sol entrando, as coisas acontecendo, a transformação no próprio corpo, que ela está ali ancorada à sua consciência acontecendo. Então nesse corpo é o que nós estamos com a consciência ancorada. Por que estou com a consciência ancorada nesse corpo? Eu não sei. Mas o que um saber, digamos, raso me dá? Porque tem que ser assim. Porque todas as coisas são conscientes. Todas as células são conscientes. Então talvez cada célula do meu corpo esteja com essa consciência também. Mas eu não estou percebendo agora. Estou percebendo aqui porque o meu foco é aqui. Então talvez em um ponto do futuro eu possa perceber tudo isso. Toda essa mecânica. Mas agora minha realidade é essa. Então eu vou me tranquilizar. Opa, me dê conta então das coisas que me incomodam. Das coisas que eu não gosto. Das pessoas que me incomodam. Aquilo é algo sujo no meu filtro. Porque aquilo não pode me incomodar. Aquilo pode sim existir, mas não pode me incomodar. Se me incomoda, é o meu filtro que está sujo. Então eu vou dar uma atenção maior aqui. Então eu vou me silenciar, vou ver como eu me relacionar melhor com aquilo. Ok, está sujo, então eu vou desacelerar, não vou bater. Então eu vou me desacelerar com relação com aquela pessoa, que tal, eu vou tentar da melhor forma possível, cabível. Mas eu ainda não sei como fazer isso. Silencia, meditação. Enquanto você estiver ali no desespero, tal, isso também não ajuda. Então, ok, eu acho que esse vídeo é sobre isso, os principais focos que eu queria chamar a atenção é esse lance da mente. O que é a mente, que é a mecânica da mente. A mente ela está em todo o ambiente, é um corpo expansivo. Não é um corpo que a gente imagina que, por exemplo, como eu falei, pensa numa ilha no Japão. Então, opa, pensei, já estou lá, estou sentindo, o ambiente está vindo imagens como se fosse dessa ilha, então ainda eu materializei um corpo ainda, mas não, ela não é corpo, ela está em todas as partículas que estão em à volta, está na Terra inteira, faz parte de cada micro-organismo, de cada célula, cada átomo, essa mente está. Então por isso que eu tenho essa facilidade de, pensou em tal lugar, você começa a vir imagens, você está lá. Marte, aqui eu estou me dando referências, mas essas referências já estão vindo de fora, de onde eu já estou. Então a mente é isso, então ela é esse saber, é o que vai te proporcionar, te propiciar quando você tiver uma experiência fora do corpo. Se você acessa esse campo mais sutil, então vem todo esse saber, de passado e futuro, como se fossem as coisas tudo ali ao mesmo tempo.
né? Eu não vou entrar muito na questão do tempo, né? Que a pessoa ela vê o passado e o futuro tudo como agora, né? Porque o que vem, vamos supor, o que você vê de uma cena, de um acontecimento, você não vê a coisa linear, você vê tudo o que aconteceu ali, tudo que passou. Então vem o saber. Então vamos supor, se eu for te narrar algo que aconteceu, eu vou narrar detalhe por detalhe. Depois chegou essa pessoa, depois essa pessoa fez isso, depois aconteceu isso, não sei o que, um detalhe. A mente ela tem todo o saber daquilo no momento só. Você sabe o que aconteceu. Né? Isso é o saber. Né? Então para você fica difícil falar o começo e o fim, né? De delinear a coisa. Né? Mas as coisas todas acontecem de forma delineada, porque a gente tem o que a gente chama de um tempo. Né? Que eu faço, se eu fizer assim, demora um tempo. Né? Mas eu sei que eu posso fazer assim. Então esse saber me coloca aqui e aqui ao mesmo tempo. Né? Então é isso que você olhar a mente, eu falo, não, a mente ela tem todo esse saber. Então você vai além da mente e fala, ok, mas tem um processo. Né? Que a gente chama de tempo. Então ok. Né? Eu vou parando por aqui. Eu acho que aqui eu já dei muitos dados para as pessoas também estar refletindo, estar pensando a respeito. Né? É algo, digamos, que eu estou trabalhando também, né? É que muita coisa você tem que saber, só que é difícil você vir e escrever isto, né? Então eu tento trazer pelo menos uma noção, né, de como são as coisas. Ah, mas por que você traz essa noção e confiante de repente que a pessoa vai entender? Porque a pessoa é isto, né? Ela é isto. Então se ela está ouvindo, está conseguindo tal, compreender, porque algo dentro dela está ajudando ela a chegar a isso, né? E essa forma, digamos, externa de você transferir o conhecimento, como nós somos tudo isso, somos todos nós trazendo isso. Então vem algo mais sutil que, né, você vai ser usado para manifestar isso fisicamente. Né, e outros seres, como eu falei, a informação aqui não é importante, o importante é a vibração. Então tudo isso tem uma vibração. Então a vibração que ajuda as pessoas a entender, que te ajuda a entender tudo isso, trazer tudo isso, né, e te colocar com os temas afins. Então ok, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, quiserem comentar a respeito, né, algum dado para colocar, comentários ou e-mail. Então assim, muito obrigado e até o próximo vídeo.